11 benefícios milagrosos da beterraba para a sua saúde. Muita gente fala, aqui no canal inclusive, sobre o suco de beterraba com limão para melhorar a circulação. E hoje vamos falar não só em relação aos benefícios da beterraba, mas também sobre os cuidados que você deve tomar, quem deve evitar, quem deve preferir outros alimentos. Hoje vamos responder várias perguntas. Será que diabético pode comer beterraba? Ou será que é melhor evitar? Será que beterraba engorda? Eu também vou te falar como você deve preparar a beterraba para não perder os nutrientes. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que a beterraba é boa para pressão, é boa para circulação, mas será que a beterraba realmente é benéfica, realmente é boa para o seu sistema cardiovascular? Pessoal, primeiro benefício da beterraba é justamente esse. A beterraba ajuda a melhorar a circulação, porque ela é rica em nitratos, que são convertidos em óxido nítrico no nosso organismo. E o óxido nítrico, ele é a substância responsável por relaxar a parede dos vasos sanguíneos, por dilatar a parede dos vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de sangue. Dessa forma, quando os vasos estão dilatados, abertos e relaxados, nós temos um fluxo sanguíneo melhor, que flui com mais facilidade. Uma vez havendo vasodilatação, há também uma redução da pressão arterial. Por quê? O que é a pressão arterial? É a pressão que o sangue exerce nas suas artérias. Se as suas artérias estão relaxadas, estão abertas, estão amplas, a pressão que o sangue vai exercer nelas é menor. Dessa forma, a pressão arterial também vai reduzir. E esse é o segundo benefício da beterraba, porque ela reduz a pressão arterial por conta da vasodilatação que eu acabei de falar e também por ser rica em potássio e fibras. E os melhores resultados para o controle da pressão arterial são quando a beterraba é consumida crua. Terceiro benefício, a beterraba contribui para a saúde digestiva, porque ela é rica em fibras, e essas fibras, elas passam pelo nosso sistema digestivo, chegam lá no nosso intestino, não são digeridas, e aí alimentam as bactérias boas do nosso intestino, alimentam a nossa microbiota e também ajudam a formar as fezes. Então, uma dieta rica em fibras, e aí a beterraba pode estar incluída numa dieta rica em fibras, obviamente, ajuda a prevenir constipação, pode ajudar a prevenir diverticulite, síndrome do intestino irritável. Então, a beterraba também vai fazer bem para a sua saúde intestinal. Pessoal, quero saber aí quem gosta de beterraba. Quem é que está me assistindo aqui? Escreve no chat, escreve nos comentários e me conta se vocês gostam ou não de beterraba. E também me fala qual é a forma que você gosta de consumi-la. Se você gosta ralada, crua e ralada, se você gosta cozida, se você gosta cozida no vapor, se você gosta assada, escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, que eu quero ver se alguém também tem uma receita legal, interessante de fazer com a beterraba. A gente já fez uma receita bem legal aqui no canal, que eu vou deixar o vídeo para vocês dessa receita de tartar de beterraba no final, que eu tenho certeza que é uma forma de introduzir esse alimento no seu dia a dia. Então, nosso quarto benefício da beterraba é que ela beneficia o microbioma, ou seja, o conjunto de micro-organismos que habitam em nosso corpo. Nosso corpo é colonizado por bactérias, que são muito importantes para diversas funções, mas principalmente para imunidade, digestão e também o humor e a saúde de modo geral. Então, o nosso microbioma da boca, por exemplo, nossa boca repleta de bactérias, todo mundo sabe. A beterraba, o consumo de beterraba, fez com que houvesse um aumento das bactérias que são benéficas para a nossa cognição, para a nossa capacidade intelectual e também bactérias boas para a nossa saúde vascular. E reduziu bactérias associadas a doenças, inflamações. Então, a saúde do nosso microbioma vai contribuir para a longevidade e saúde nossa ao longo do tempo. Mas, pessoal, uma dúvida aqui em relação à beterraba. Será que diabético pode consumir beterraba? Escreve no chat, escreve nos comentários. O que você acha? Você acha que diabético pode ou não pode consumir beterraba? Vamos ver o que o pessoal está achando aqui no canal, né? Nós já falamos isso
em algumas outras ocasiões. Quero saber se o pessoal tá ligado, né? Vamos ver quem é que vai me dizer se o diabético deve ou não deve, se ele pode ou não pode consumir beterraba. A Hilda Rossi falou que o diabético pode sim consumir beterraba. Vamos ver. A Vanderleia falando que o diabético pode consumir beterraba com moderação. Pessoal, vamos lá, respondendo a pergunta. A Lourdes falando que o diabético pode mais cozida. Vamos lá. A beterraba, ela tem um índice glicêmico que a gente considera médio. O que é o índice glicêmico? É a velocidade com a qual os níveis de açúcar sobem após o consumo do alimento. Então, a beterraba tem um índice glicêmico médio. Em tese, ela faz com que os níveis de açúcar subam numa velocidade média, numa velocidade moderada, não numa velocidade lenta e nem numa velocidade rápida. Agora, a beterraba tem uma baixa carga glicêmica. O que é isso? A carga glicêmica é a estimativa de quanto o alimento vai aumentar os níveis de glicose após ser consumido. Quanto carboidrato tem no alimento e quanto cada grama de carboidrato vai elevar os níveis de glicose. Então, pessoal, o que acontece? A beterraba ela tem um índice glicêmico médio, mas uma carga glicêmica baixa, ou seja, ela não vai ter tanto efeito assim na glicemia. É claro que ela vai elevar a glicemia, porém, a elevação, em tese, o que a gente espera é uma elevação que não será tão grande assim. Por quê? A beterraba ela é praticamente toda água e pouco carboidrato. Então, a conclusão aqui em relação à pergunta: diabético pode ou não pode comer beterraba? A resposta é: desde que o consumo de beterraba esteja associado a um hábito alimentar balanceado e saudável como um todo, a beterraba pode sim ser consumida por diabéticos. É claro que os efeitos vão variar de pessoa para pessoa. A dona Nicolina, ela pode comer a beterraba e aí ela vai medir a glicemia e sobe muito. Agora o seu José vai medir a beterraba, vai comer a beterraba, vai medir a glicemia e não vai ter muita alteração. Então isso varia de pessoa para pessoa. Mas a nossa resposta aqui é que sim, o diabético pode comer beterraba, obviamente com moderação e obviamente ela inserida num contexto geral de alimentação saudável, tá bom? Quinto benefício da beterraba, pessoal, ela é rica em vitaminas e minerais como potássio e magnésio, fundamentais para o controle da pressão, manganês, cobre, ácido fólico, que é indispensável para a boa saúde do nosso sangue, ferro, que também é indispensável para o nosso sangue, vitamina C e fibras. E o que é interessante da beterraba? Que ela é rica em nutrientes, mas ela é pobre em calorias, ou seja, se consumida nas quantidades adequadas, ela não vai engordar, porque ela é rica em água e é rica em fibras, o que vai gerar saciedade, que vai fazer com que a pessoa fique satisfeita. E, uma vez satisfeita, essa pessoa não vai comer tanto. Então, ela provavelmente vai reduzir a ingestão calórica, o que vai contribuir para a manutenção ou perda de peso. Então, 100 gramas de beterraba crua tem cerca de 40, 45 calorias, tá bom? Então, não é um alimento calórico. Então, ele pode e deve estar em dietas de restrição calórica, pode e deve estar em pratos de pessoas que querem perder peso, tá bom? O sétimo benefício da beterraba é que ela protege o nosso cérebro. Por quê? O que eu falei? A beterraba tem nitrato, que é convertido em óxido nítrico, que leva à vasodilatação. Essa vasodilatação vai melhorar o fluxo sanguíneo para o cérebro, especialmente por uma parte do nosso cérebro chamada lobo frontal, que é a parte responsável pela tomada de decisões e também pela nossa chamada memória de trabalho. Então, a beterraba, ela ajuda você, ela melhora a sua habilidade de adquirir conhecimento e também de processar informações. E, além disso, ela também aumenta a conectividade em regiões do cérebro que controlam o movimento. Em outras palavras, a beterraba ajuda a rejuvenescer o seu cérebro. Oitavo benefício, pessoal, mas eu acho que eu já estou merecendo a sua curtida aqui nesse vídeo, o seu like. Estamos falando sem enrolação, direto ao ponto. Já foram 7 benefícios da beterraba. Os próximos 4 são legais pra caramba também. O 11º é importante para os homens aqui, que me perguntam muito aqui no canal. Então, se você é homem e quer saber os benefícios da beterraba, tem um específico para você, meu amigo, que eu tenho certeza que você vai gostar.
tá bom? Então, pessoal, deixa sua curtida, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas, tá bom? Então, conto com você para a gente fazer essa mensagem aqui, esse vídeo viralizar. Então, nosso 8º benefício da beterraba é que ela pode ter propriedades anti-câncer. Por quê? Ela tem betanina, ácido ferúlico, rutina, ácido cafeico, caemperferol, que foram substâncias que mostraram resultados positivos em testes laboratoriais. E também em testes laboratoriais, o extrato da beterraba desacelerou a divisão e também o crescimento de células cancerígenas. Lembrando, pessoal, esses resultados foram em laboratório. Nós ainda não temos estudos em humanos dizendo se a beterraba diminui ou não o risco de câncer. Mas tudo indica que sim. Beterraba é um alimento aí cheio de antioxidantes, cheio de substâncias anti-inflamatórias que vão sim ajudar a combater fatores de risco para o câncer. 9º benefício: a beterraba melhora a performance atlética. Os nitratos nela, além de servirem para fazer a vasodilatação, também contribuem para a função das nossas mitocôndrias, otimizando a produção de energia nas células. Então, o consumo da beterraba aumenta o tempo sem exaustão, ou seja, a pessoa pode ficar mais tempo se exercitando, mas sem ter a sensação de cansaço. E isso é por conta também da vasodilatação, porque essa vasodilatação melhora o fluxo sanguíneo pulmonar e muscular, e também a beterraba aumenta a resistência em exercícios de alta intensidade. Inclusive, um estudo bastante interessante mostrou que comparou 2 grupos. Um grupo tomou a beterraba, o outro grupo não tomou a beterraba. No grupo que tomou a beterraba, eles tiveram 5% mais velocidade sem perceber o maior esforço físico. Então, se você quiser aproveitar os benefícios da beterraba no seu treino, tome ali 2 a 3 horas antes do treino, que é o momento que ela vai bater, que ela vai começar a fazer efeito. 10º benefício: a beterraba tem ação anti-inflamatória. Então já tiveram vários estudos onde ela se mostrou capaz de reduzir marcadores inflamatórios em humanos hipertensos, como proteína C reativa, como também interleucina 6, TNF-alfa. Então, essa ação anti-inflamatória também se converte, se mostra clinicamente na redução da dor e do desconforto de pacientes com osteoartrite. E também reduziu a inflamação renal em cobaias. Isso acontece por conta da vitamina C, por conta das antocianinas e de outras substâncias presentes na beterraba. E o 11º benefício, esse aqui é para os meus companheiros, para meus amigos homens que querem saber isso aqui. Quem quer saber o 11º benefício? Benefício bônus. Então você, principalmente você que é homem, esse benefício é para você. Então quem quer saber o bônus aí, escreve no chat, escreve nos comentários, que se vocês quiserem, eu vou liberar o bônus. Enquanto o pessoal não fala se quer o bônus ou não, quem é que deve ter cuidado com a beterraba? Primeiro, pessoas com cálculos renais. Além disso, quem tem alergia à beterraba, quem tem doença renal crônica grave, quem tem sensibilidade gastrointestinal ao consumo de beterraba, quem faz uso de amlodipino. Pessoal, o 11º benefício da beterraba é que, por promover a vasodilatação, a beterraba, ela acaba promovendo um efeito muito parecido com o efeito do citrato de sildenafila, que é conhecido como Viagra, um efeito parecido com o tadalafila, que são medicamentos utilizados para disfunção erétil. Então, a beterraba, promovendo a vasodilatação, ela também pode ajudar na disfunção erétil. Agora, se você quiser ter estilo de vida saudável, se você quiser tomar menos remédio para pressão, para o diabetes, para o colesterol, se você quer controlar melhor a ansiedade, se você quiser dormir melhor, se você quiser perder peso, se você quiser ter mais saúde, mais energia, mais disposição, se você quiser se prevenir do câncer, do derrame, do infarto, controlar as suas doenças, sem médicos, sem remédios, sem exames, se você quiser alguma dessas coisas que eu falei, recomendo que você leia o meu livro O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos,
Hábitos esses que vão ser capazes de tratar hipertensão, diabetes, colesterol alto, prevenir infarto, derrame, câncer e reverter as doenças que te incomodam hoje.